Hoje é dia 12 de 12 de 2023. São 7 horas, 37 minutos e 25 segundos. Estou a fazer, pela primeira vez, nos meus 21 anos, 5 meses e 28 dias, uma lista, de metas. Tipo, coloquei-as no papel. Não que eu não tivesse metas assim para o ano. Tipo, coisas que eu queria alcançar em determinado momento, mas eu só não organizava. Tipo, e eu tenho visto ultimamente que escrever, que exteriorizar coisas do tipo ajudam-nos a alcançar essas tais metas. Então, eu esperei muito tempo para fazer isso, Quando eu era mais nova, parece que eu sou muito velha, mas eu prefiro isso do que quando eu era criança, porque eu ainda sou. Quando eu era mais nova, eu fazia lista, tipo wishlist. Eu fazia coisas do tipo, passava muito final do ano na praia, então eu escrevia ali as coisas que eu queria. Na maioria das vezes eram coisas abstratas, né? Então eu pedia ali, colocava numa garrafa, pouco depois da meia-noite, já no dia 1 do dia seguinte, eu atirava, para o mar e deixava que a onda levasse. E aquilo era muito importante para mim. Ao pensar e me organizar, tipo, organizar as coisas aqui, para escrever a minha lista de metas, para escrever as minhas metas de 2024, eu aprendi uma coisa, percebi algo, que nós temos de fazer uma autorreflexão do que nós, primeiro do passado, o que nós fizemos este ano de bom e queremos manter, quais foram os nossos erros e como melhorá-los, que é para poder saber o que eu quero para o meu futuro, tipo, o futuro mais próximo, que é 2024, o que eu quero alcançar. Vou dar-vos aqui uns exemplos das minhas metas para que talvez vocês se inspirem, mas eu duvido muito que vocês não façam isso. Organizei em quadros, tipo saúde, eu espiritual, produtividade, tipo em campos assim. Por exemplo, espiritual. Eu tenho muita dificuldade em ler Bíblia. Muita dificuldade. E eu quero muito melhorar isso. Muito. Quero muito meditar, E também porque eu ouvi um conselho há dias, que é... Ler Bíblia é muito difícil, logo no começo. E nós nos estressamos muito porque nós estamos a entender. Mas... a Bíblia, ela não foi feita no acaso. Tipo, não foi só escrita assim. Não. Nós um dia vamos ler um capítulo, um versículo, não vamos entender. Mas pode-se dar o caso de dias depois daquilo nos acontecer e nós lembrarmos. Porque, por acaso, quando nós lemos a Bíblia, nós nunca esquecemos o que lemos. Tipo, fica guardado, fica armazenado. Sim, nós podemos não falar precisamente como está escrito, tipo, lembrar precisamente como está escrito, mas sempre vamos lembrar. Tipo, então, vão haver dias em que nós vamos ler a Bíblia e vamos conseguir, como é que se diz? Enquadrar aquilo que está escrito com o que já nos aconteceu, ou com o que está nos acontecer, ou com o que ainda está por acontecer. Entendeu? Então, esse é um conselho. Não se frustrem ao ler a Bíblia. Continuem lendo. Um dia aquilo vai encaixar e vocês vão ter melhor percepção. No campo o que eu quero melhorar, um dos pontos, o segundo ponto que eu escrevi
foi abraçar mais, porque eu não abraço as pessoas. Não só eu abraço, mas não fisicamente. Estão a perceber? Porque o meu love language não é toque físico, né? Então, abraços são um pouquinho desconfortáveis. Tipo, as pessoas que me abraçam, que eu me lembro, meus pais, minhas avós, assim, e que eu também abraço essas pessoas. E tenho muita dificuldade em abraçar amigos, tipo, episódios em que eu estou a abraçar um amigo, é porque estamos a comemorar algo, não sei o quê. E tipo, abraço não é só sobre isso. Eu li ou ouvi há semanas que nós precisamos de um número certo de abraços por dia para poder melhorar o nosso humor, para estarmos bem dispostos também. Tipo, é como se fosse... É o mesmo que nós fazemos com o nosso celular. Nosso celular acaba a bateria, nós temos de colocar no carregador. Então, nós precisamos disso também. E eu fico muito tempo sem abraçar. Acredito que vocês também. Mas isso também é um bocadinho... Eu culpo um bocadinho a nossa cultura africana, porque nós não somos de abraçar, de demonstrar afeto, né? Mas eu quero melhorar. Por mim, pelas pessoas que estão ao meu redor e pelos que virão também. Há mais 2 passos a seguir para alcançar metas ou objetivos para criar novos hábitos, que é estabelecer prazos. De alguma forma, ou até mesmo com certeza, se nós tivermos ali um objetivo e não estabelecemos um prazo para alcançá-lo, nós não vamos fazer nada. Não vamos, porque é como se não estivesse... É como se eu tivesse só dito e não tivesse me organizado para tal. Então, posso acabar, não é, por levar aquela meta de 2024 até 2025, 2026 e por aí vai. Então, como o objetivo não é esse, são metas para 2024, nós temos de estabelecer metas. Metas mensais. Não, mensais eu até não diria, não aconselharia, né? Mas eu vou falar disso logo no ponto a seguir, no passo a seguir. Então, metas trimestrais, semestrais ou mesmo anuais, que são só para os 365 ou 366 dias de 2024. Nós temos de estabelecer prazos para alcançarmos os nossos objetivos. Porque de alguma forma, ao vermos que o tempo nos está a escapar, nós vamos nos empenhar e nos programar melhor para poder alcançar. Porque é um compromisso que assumimos para conosco. Então, tem o seu peso. E com isso nós temos o último passo, que é planificar ou planejar. Como nós vamos alcançar essas metas? Nós temos de planificar, vocês. Eu sou uma pessoa que não planifica e acabo enfrentando algumas dificuldades. Por exemplo, há um trabalho, deram um trabalho de uma determinada cadeira para daqui a 1 ou 2 semanas. Como eu não planifico, acabo deixando as coisas para a última da hora. Mas isso também tem a ver com procrastinação, que é um assunto para um outro vídeo. Então, eu acabo me apertando, acabo vivendo um estresse, uma pressão que eu mesma causei. Os últimos 4, 3 dias para a entrega do trabalho. Então, isso é uma coisa que eu ainda estou a aprender, ainda enfrento algumas dificuldades, mas nós temos de planificar. Porque vamos supor que nós temos uma meta para alcançar com um prazo de 1 mês. E depois desse 1 mês, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar aquilo de lado, eu nunca mais vou fazer, enquanto era um objetivo meu, era uma meta que eu havia estabelecido. Eu vou dar aqui um exemplo de quero cultivar o hábito de leitura. Ok, então para isso eu tenho de ter um apoio
para essa meta? Minha meta é cultivar o hábito de leitura. Eu quero ler. Então, nós temos de criar um apoio para essa meta, que seria, por exemplo, ler 20 páginas por dia. Vamos supor que eu quero ler 20 páginas por dia durante 30 dias, durante um mês. Isso dá mais ou menos... Isso pode, dependendo do volume do livro, pode ser um livro e acabou. Será que eu cultivo o hábito de leitura apenas com um livro? Se for uma meta de um mês, se for um prazo, aliás, de um mês. Não. Eu não consigo cultivar o hábito de leitura, porque talvez eu até nem goste do gênero que eu acabei de ler. Tipo, o livro nem me interessou tanto assim, eu li porque fazia parte do processo para alcançar o meu objetivo. Com isso, eu terminei aquele livro, mas como eu ainda quero cultivar o hábito de leitura, apesar de ter completado os 30 dias, eu posso continuar a ler, porque afinal de contas eu quero cultivar o hábito de leitura. Eu não quero só ficar nas 20 páginas. Pode ser difícil no princípio, pode, para quem não tem interesse nenhum em leitura, mas de alguma forma, vocês, um parêntese, quem não gosta de ler, se predispuser para isso, vai gostar e muito, vai ficar viciado, porque são tantos gêneros, são tantas escritas, porque cada autor, apesar de escrever o mesmo gênero, tem o seu toque, tem a sua escrita, tem autores pelo menos eu, com os quais eu me sinto mais íntima, sabe? Tem uns que eu às vezes nem me identifico com o que escrevem ou da maneira que escrevem, então sim, é difícil, mas o resultado é muito bom. Mas como nós não estamos aqui para falar de livros, eu vou me despedindo de vocês. Eu espero mesmo ter ajudado uma pessoa que seja a estabelecer metas ou talvez planificar melhor, organizar melhor o seu 2024, porque eu sinceramente espero que... Não vou esperar que tudo corra bem, porque a vida ela não é assim, ela não permite isso. E eu estou a ver que vocês estão tortos. Sim, continuam tortos, mas anyway, a vida ela não é assim. Nós temos nossos altos e baixos, mas eu quero pelo menos ter um bocadinho de controle sobre essas situações. Então espero que vocês fiquem bem. Beijos de luz. Não, falhei. Eu já não lembro. Beijinhos. Beijos de luz. Beijos de luz. Fiquem com Deus. Tchau.